Fala galera, beleza? Meu nome é Gustavo Maluli, cristão, pai, empreendedor. E hoje conversar com o Brunão, Bruno E aí, Schoff. tudo jóia? Tamo Tudo junto. bom? Obrigado hoje pelo eu tô convite. Em casa, ó. Ah, sim, né? Falar de agro, roça, coisa boa. Agronegócio, cavalo, Isso aí. Como que surgiu a paixão pelo agro? Bom, literalmente vem de berço, né? Fui o filho do meio da família, sempre meu pai, meus avós tiveram propriedade, né? E, na verdade, assim, era o agro. Era vaca de leite, vaca de corte. E o cavalo veio... Eu gostei do cavalo. Influência de músicas, que nem Cavalo Zaino, que as avós cantam, né? As músicas caipira. E sempre gostei de cavalo. E a primeira coisa que eu queria ganhar era um cavalo, então tive meus cavalos, né? Começamos com os pangarezinhos quando era criança e foi isso evoluindo, né? E vivi muito na fazenda. Minhas férias, diferente, tipo, vou viajar para não sei onde pra praia, tinha também, mas muito ir pra fazenda. E ficar lá com o peão, né? Então, buscar gado, apartar vaca leiteira, mexer com o gado, vacinação, tudo. E sempre gostei de ir buscar, assim, não vou falar que gostar de arrumar cerca, de mexer em trator, mas tirar leite. Mas montar no cavalo e mexer com gado, andar, levar os colegas para fazenda para andar a cavalo, isso foi sempre uma grande paixão, né? E nesse crescimento foi surgindo a profissão também, né? Falei, bom, se eu gosto disso, eu tenho que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. A gente sempre brinca, né? O Confúcio fala, escolha uma profissão que você gosta e que você não vai precisar trabalhar mais. Então, para minha profissional, pensei nisso também. E a gente vai crescendo. Eu tenho um tio, Dr. Celso, lá de Dourados, que é um criador de cavalo manga larga paulista. Uhum. Tá? E meu primeiro cavalo de raça, assim, um cavalo diferente de um cavalo comum de fazenda, foi um presente dele. Isso em 1996. Não era nem nascido ainda. Faz um tempinho já. E foi assim, uma paixão muito grande, um potro que foi ser domado, então aquela espera para domar o cavalo, para ele chegar no ponto que eu podia montar. E assim, ele acabou morrendo em 2010, 2011, um pouquinho, bem velho já, morreu de velhice mesmo, mas foi um cavalo que eu aproveitei muito, porque eu chegava na fazenda, pegava o cavalo, que ficava no lugarzinho dele lá diferenciado, era um cavalo que tinha um cuidado especial lá, uma ração já correta, né? E minha vida era pegar o cavalo e ajudar a fechar o gado. Falava, pai, eu quero laçar, né? Falava, bom, laçar é caro. Então, você vai laçar no pasto. Pegava a sela, pegava o laço, o cavalo ia lá, ajudar o peão a curar bezerro, né? Mais atrapalhar que ajudar, na verdade, né? Mas, enfim, foi uma grande paixão. E depois disso, já entrei na faculdade, isso acaba atrapalhando um pouquinho essa vida de poder ficar nas férias na fazenda, de ter mais fins de semana para ir, porque a fazenda não ficava aqui em Rio Preto, né? Ficava em Selvíria. Então, querendo não, uma distância para quando você é adolescente, ainda vai, mas depois que você começa a ter as responsabilidades, você acaba deixando um pouco de lado essa paixão. E tive até um outro presente desse tio meu, um outro cavalo, também Mangar Paulista, que ficava aqui na fazenda do meu sogro em Turmalina, que foi quando minha filha já havia nascido, então já foi o primeiro contato dela com um cavalo, de começar a montar desde novinha. E assim foi até que eu comprei meu primeiro cavalo quarto de milha, pensando que, bom, vou comprar um cavalo para minha filha correr tambor quando ela for maiorzinha, e é o cavalo que eu vou montar. Vou fazer... Mas calma aí já tem filho, então. Já tem filho, exatamente. Você já era médico veterinário, já se formou, tudo mais. Isso, exatamente. Tá, beleza. Então, assim, o primeiro cavalo que eu comprei com minhas próprias mãos, vamos dizer assim, foi esse quarto de milha, que pensando em, bom, minha filha vai correr, eu vou montar, minha esposa também sempre foi apaixonada por cavalo, inclusive foi isso que juntou muito a gente na faculdade, e daí então começou o esporte equestre, vamos dizer assim, né? Então a minha família começou a viver o cavalo junto comigo. Eu brinco que assim, minha filha sempre teve bons cavalos, né? E eu fui ter cavalo depois de velho, mas uma coisa assim que eu tive, que é mais difícil ela ter, até pela propriedade hoje não ter mais gado, é uma propriedade arrendada pelo eucalipto, né? Porque eu tinha esse prazer de estar na fazenda, de vivenciar realmente o que era a vida no campo, né? Ela vivencia hoje mais no esporte. Então hoje ela pratica 3 tambores, né? Eu e minha esposa praticamos handshorting já. O que é o handshort? Handshort é uma prova de... Você tem 2 círculos, né? Tem 11 garrotes ou novilhas, 11 bois de um lado, e quando em dupla, quando o primeiro cavaleiro passa da linha
entre os dois currais, sorteia o número. E a partir daí você tem que passar a sequência de número. Por exemplo, sorteou o número 1. Tem que passar o número 1, número 2, 3, 4, 5 até o 0 no menor tempo possível, no tempo máximo de 1 minuto. Tá? Então era a modalidade que eu e minha esposa fazíamos e brincamos ainda de vez em quando. Então, e é uma modalidade que é muito família, por quê? Porque você pode correr com sua esposa, com a tua filha, não é uma coisa de muita velocidade, e sim de habilidade, de raciocínio, para saber, você pode passar 2, 3 bois juntos, né, contanto que eles estejam na sequência. Então, uma prova assim, que é muito de família, inclusive é o próximo passo que nós vamos colocar no nosso treinamento, que é uma conversa mais para frente um pouquinho. Você comentou de sua filha ter bons cavalos. O que seria um bom cavalo? Um bom cavalo é um cavalo caro de 100 mil reais? Isso é o que às vezes muita gente que está entrando no cavalo pensa. Eu como pai de competidora, vou dizer criador porque eu não tenho ainda, né? Mas como pai de competidora e como médico veterinário, e como eu entrei no meio do cavalo sabendo um pouquinho mais, e mesmo assim a gente brinca tomando umas cavaladas na vida, né? Que é o que? Nossa, compra esse cavalo, porque esse cavalo é saudável, ele é manso, ele é bom de prova. E não necessariamente ele vai ser tudo isso que falam, né? Então hoje, para você comprar um bom cavalo, você tem primeiro que ter um cavalo saudável. Então sempre que você vai comprar um cavalo, principalmente quando você pensa em esporte, você tem que ter um cavalo apto para ser atleta. Então você tem que ter a gente fala o vet check. Então o veterinário tem que ir lá e fazer uma avaliação. Então radiografar o cavalo, todas as articulações, fazer um exame de locomotor, ver se ele está mancando, se ele não está. Ver como que é a dentição desse cavalo, fazer um exame de sangue para ver como que ele está, ver se ele tem alguma doença infecto-contagiosa. Então, tudo isso engloba a saúde do cavalo, que é a primeira coisa que você vai procurar antes de comprar um cavalo. O segundo é um cavalo de 200 mil reais, bateu recordes inúmeros, mas às vezes ele está batendo esses recordes e tempos baixos com o treinador. E às vezes você quer um cavalo para sua filha, um cavalo para você que é iniciante. Então, não adianta você ter um cavalo que é recordista, só que a tua filha não vai conseguir tocar esse cavalo. Ou às vezes nem você mesmo. Então, você tem que procurar um cavalo que seja bom, que dê marcas, né, que dê tempos baixos, porém, que seja um cavalo, vamos dizer assim, fácil para sua filha tocar. E que não coloque a integridade dela em risco, né? Vamos pensar, a gente que é pai sabe o tanto que a gente se preocupa. E o acidente acontece com qualquer cavalo, desde do bravo até o manso. Então, a gente tem que tentar minimizar isso ao máximo possível. Então, a gente tem que pensar em saúde do animal, índole do animal e a dificuldade de você tocar aquele animal. Porque se a gente pensar hoje, os 3 tambores é um esporte que é muito competitivo, muito evoluído. Então, tem cavalos muito bons na nossa região. Só que tem cavalo que é excelente e que só o treinador vai conseguir tocar. E tem cavalo que é professor, que vai praticamente fazer tudo sozinho e vai ensinar, vai ser literalmente o professor do seu filho. Então, a gente começa por aí para escolher um bom cavalo. Então, não adianta eu pagar 100 mil num cavalo, que a minha filha não vai conseguir usar esse cavalo, não vai conseguir usufruir dessa performance desse animal. Existe seguro para cavalo? Existem várias empresas que já fazem o seguro, né, que vão cobrir aí morte acidental, que vai cobrir uma cirurgia de cólica, por exemplo, que é uma situação que é bastante corriqueira, né, cirurgias ortopédicas, ou às vezes uma simples doença, que é uma pneumonia que esse animal teve. Tem seguro que cobre a parte de medicamento, cobre assistência veterinária. Mas é acessível? É acessível, aí depende do valor que você coloca no seu cavalo. Por exemplo, é muito mais barato eu pagar um seguro de um cavalo de 50 mil do que um cavalo de 300 mil. Então, mas o cavalo não tem uma FIP. Como que determina assim? Exatamente. Meu cavalo vale tanto? Exatamente. Quanto mais você colocar o preço no seu cavalo... Quem determina o preço é você, é o dono. É o mercado, na verdade. Mas, por exemplo, eu tenho uma égua muito boa. No mercado... ela vale, tipo, 250 mil. Eu só vendo ela por 500. Então, eu tenho o direito de colocar o preço do meu animal. Se alguém quiser pagar o preço, não tem assim, tem uma FIP de cavalo, por exemplo. Não. A gente sabe que cavalo que corre, por exemplo, um tempo aí de tambor que hoje na região é bom, 17 baixo, 17,0, né, temos 17 segundos. É um cavalo que vai valer já 150, 200 mil. É um cavalo que corre 17 alto, custa 80, 50 mil. É um cavalo que corre 18, cavalo bem de iniciante, já vai valer 30. Um cavalo que corre para baixo de 17, já vai para 300, 400, 500, 1 milhão. Então depende muito do potencial do cavalo e da facilidade que esse cavalo tem. Se ele é um cavalo de amador, o valor dele vai ser mais alto ainda. Mas ele é um cavalo que não corre tantos tempos baixos, mas ele consegue correr tempos baixos com o amador.
Então, com uma categoria de criança, com uma categoria de jovem, às vezes até categoria de master com pessoas que são um pouco mais velhas. E teve algum cavalo que você pegou paixão, que você, pô, esse cavalo marcou minha Vixe, eu tenho várias paixões de cavalo, né? Mas eu acho que assim, o que mais marcou pela trajetória foi o Dallas, foi o primeiro cavalo quarto de milha. Eu acabei comprando de um cliente, tá? Inclusive eu castrei o cavalo, ele sendo cliente, falei, putz, esse cavalo é bonito, um cavalo Bio Buckskin, dourado, com a crina e com as canelas pretas, assim, e um cavalo bravo, mas muito lindo, sabe? Grande, forte, bem com uma ossatura muito boa. E acabou que fui no Aras atender, vi o cavalo e vi que na internet estava vendendo. Aí, vamos negociar, né? Fui lá, e como que são as coisas? Ele tinha sido vendido já, porém quem comprou falou, não vou conseguir pagar, não sei o que lá, ele voltou. E aí, o cliente falou, não, vamos, o cavalo que você quer vai ser teu, vamos parcelar, e fez um parcelamento praticamente de leilão, né? Eu lembro que a parcela na época era acho que R$400, se eu não me engano, mas o professor universitário, né? Recém-casada, filha nova, e na época era assim, meu Deus, um cavalo de 15 mil na época era um absurdo pro que a gente vê hoje, que seria um cavalo barato, né? E aí foi, só que assim, eu, como, não vou dizer entendedor de cavalo, mas como veterinário, e que estudo bastante, para mim o cavalo tem que ser cavalo. Então nunca foi um cavalo que eu vou deixar na baia para não tomar sol, vai ficar preso, não, vai ficar sempre solto no pasto, porque cavalo tem que ser cavalo. A saúde do cavalo é você humanizar ele menos possível. Tinha ração, tinha comida de qualidade, dava vermífugo, mas era um cavalo que sempre ficou solto. E ficou um tempo aqui, um tempo ali, até que ele veio para Ibirá, na fazenda do Edivar Colombo, que na época era o prefeito da cidade, e o filho dele tinha sido meu aluno e meu residente, Dr. Fernando Colombo. E ficou lá, a gente ia passear, andava no meio da cana lá, só que aí, na época, o treinador, o Fernando Valente, começou a montar, falou, não, esse cavalo aqui tem um potencial bom, e colocou o cavalo no laço. Então, começamos a brincar, laçar a cabeça, não é um talento muito que eu tenho laçar a cabeça, mas brincamos tudo. Falei, bom, um esporte mais fácil, que eu não preciso treinar tanto, seria o run short. Foi aí que começou o run short. E falei, bom, vamos deixar o cavalo pegar mais maturidade para depois ele ser de tambor da minha filha. E nisso, o Fernando, que a gente chama de Fernandinho, começou a correr tambor nele também. Então ficou um cavalo que tinha uma linhagem tanto de trabalho quanto de corrida, que fazia as modalidades de run short, de laço de cabeça e de 3 tambores. Tá? E virou assim, vamos dizer, eu brinco que tem cavalos até melhores, mas cavalos iguais não tem, porque não era um cavalo de boa índole, tá? Era um cavalo que se você entrasse no piquete para pegar ele, ele ia vir em cima de você, se você não demonstrasse um certo imposição e respeito. A gente colocava todas as crianças para correr do piquete, não gostava que chegava perto, não era o cavalo que tinha que ficar fazendo carinho, nada. No máximo dava um banho e era o cavalo mesmo, porque era o cavalo de cowboy. E foi muito bem no laço, o Fernandinho ganhou moto com ele no laço, ganhou com várias competições. Eu consegui ganhar no run short com ele, junto com a minha esposa no Campeonato Barretos. E aí começou o Fernandinho a correr tambor. E houve a grande fatalidade no tambor. Era um cavalo que foi baixando o tempo. E fomos numa prova no Aras Mariana, que é em Altinópolis, que é uma pista muito rápida. Falei, bom, ele vai dar o 16 dele, né? Na sexta-feira à noite, com o Fernandinho, ele deu um 17,0 quase, 17,100, quase deu a marca. E, infelizmente, no domingo ele foi dar uma passada no feminino, na época, a namorada do Fernandinho, e acabou tropeçando e quebrando o braço. Quebrando o rádio aqui bem em cima do carpo, uma fratura distal de rádio que a gente fala. E não foi uma fratura assim, explodiu o osso. Tanto é que eu tava voltando de São José dos Campos. Explodiu o osso? Explodiu o osso, explodiu a parte. Formaram vários fragmentos, né? E eu voltando de São José dos Campos, o pessoal me ligou, o cavalo machucou e não foi simples. Falei, bom, me manda o raio-x para eu ver. E assim, na hora que eu vi o raio-x, deu aquela gelada. Falei, bom, eu sabia que pelo raio-x não dava para fazer muita coisa. Eu falei, ó, bota o cavalo no caminhão e leva pro hospital. Aí na época veio, até eu sou muito grato a Gisele, que era uma cliente minha até hoje, né? Que emprestou o trailer, caminhonete, botou para não vir no caminhão. O Fernandinho e a Bia, que hoje é minha estagiária, vieram atrás do trailer segurando esse cavalo para ele apoiar. Chegou lá em Onda Verde no hospital, na época foi o Dr. Crispim que operou. Falou, ó, dá para operar? Ele falou, você é veterinário, você sabe como que é essa cirurgia. Eu falei, dá para tentar? Ele falou, para tentar dá, mas não é nada garantido. Eu falei, bom, eu como veterinário
eu sempre indico para os meus clientes tentar fazer o máximo possível. Eu não posso não indicar. E outra paixão que eu tenho pelo cavalo, a paixão com o treinador, a paixão da família. Falei, não, vamos fazer sabendo que a chance era muito pequena. Então, foi feita a cirurgia. Só que ele é um cavalo muito forte, muito pesado, mais de 500 quilos. Acabou que o pino acabou dobrando, teve uma infecção. Ele aguentou bem, um cavalo assim, muito forte. Ele não emagreceu 1 quilo, né, nesse período dele, o internado, hospitalar. Mesmo com antibiótico, anti-inflamatório, com dor, né? Porque é uma fratura explodida. Ele colocou um transfixion cast, que a gente fala, que é um gesso que você põe por fora sintético, com os pinos atravessando para fixar por fora. E acabou que teve que sacrificar o cavalo, né? E uma semana depois, falei, não, eu vou até onde o cavalo não começar a sofrer. Aí, lógico, não fui eu que fui sacrificar, foi o Dr. Edson, que era meu sócio na época, e o Júnior, que era o meu residente, Dr. Júnior Quajo, foram lá, sacrificaram, falei, mas eu quero enterrar na fazenda que ele tava, né? Aí voltou lá pra fazenda, a gente acabou enterrando ele lá, tá? Como que é a dor de você perder um cavalo desse, cara? Dá pra igualar o quê? É difícil porque, assim, cavalo tem um monte. É pior que dar PT na caminhonete tirada zero? Deixa, muito mais, porque a caminhonete você compra outra. Tipo assim, o cavalo é um... Porque o cavalo você comprou também. Mas é o cavalo. Não é que assim, é um cavalo, é o cavalo. Porque não por questão, cor de cavalo assim, é um gosto pessoal, não influencia no preço, né? Que a cor hoje é muito valorizada. E não é o certo, porque o cavalo, se ele for sem pelo e for bom, ele vai ser um cavalo. Mas já procurei muito cavalo em aras, internet, olhei e não acho um cavalo que encaixe no que ele foi e no que ele representou. Tipo assim, ele pegou um treinador de laço que fez o nome no tambor. Que mais? Na época, a Lô, que era treinadora, tinha perdido a mãe. Foi assim, a válvula de escape foi o cavalo. Então é difícil falar, vou achar outro igual. O Dallas ele era avaliado em quanto, mais ou menos? Você venderia ele por quanto? Outra brincadeira que a gente faz também. Porque eu já paguei 15 mil, né? Porque assim, é um preço muito acessível. Um potro que não tinha começado ainda. Mas ele valorizou, pô. Muito. Tive, sim, ofertas de 200, 300 mil tranquilo nele na época. Eu falei, putz... E aquele negócio, putz, bicho tem que ter preço, senão acontece alguma coisa. Eu falei, gente do céu... Eu falei, até 500 mil eu aguento. Mais de 500 aí eu vou ter que vender, porque senão... E antes de chegar nisso, aconteceu essa fatalidade, né? E, putz, e a minha filha todo dia... E ela não montava nele, porque era um cavalo muito pra frente, assim. Embora habilidoso, não era um cavalo de amador correr. Eu brinco até comigo, agora que eu montava também... Muitas vezes já pulou comigo, sabe? Já não fazia o exercício direito, porque tinha que ser um treinador que tinha a capacidade de conduzir. O bicho sabe quem tá em cima, né? Então, assim, eu acredito que não vai ter um outro cavalo, para mim, que seja o que ele foi. Só que aí, eu brinco, o pai acaba jogando pros filhos as realizações, né? Então, nisso, antes até dele... Minha filha teve um cavalo professor, que foi o Alligator HE, um cavalo de tambor mesmo. Compramos ele com 10 anos, também um preço excelente para um cavalo do nível dele, um papel excelente, papel de corrida. E assim, um cavalo que nunca tinha dado uma marca expressiva, 18 baixo, com a minha filha, os dois crescendo junto, né, com o Fernandinho na época treinando, correu 17,600. Então assim, uma evolução, um cavalo que a gente achou que talvez nem viraria muita coisa, virou assim, conseguiu levar a minha filha para correr dentro do Barretão. Ela se classificou no feminino para correr dentro do Buracão lá em Barretos. Então, ou seja, um cavalo que está com a gente até hoje, ele está aposentado, né, pela idade que ele tem. A gente usa ele para escolinha, no centro de treinamento, porque é um cavalo de uma índole assim, sensacional, diferente do outro. Um coitado, faz o que quer com ele, e mesmo assim ele ensina muito, tá? Ele é um cavalo muito professor. Então, por isso, bom, esse é um cavalo que eu não vendo, por quê? Porque é um cavalo que se você explorar ele, vai dar tempo ainda. Só que imagina a judiação, pegar um cavalo de 16, 17 anos e forçar ele a fazer uma coisa. Então, vai ficar com criança, vai ficar com jovem, que não é uma coisa que vai se esforçar muito. Mas assim, o cavalo, ele nasce com talento ou tudo é treino? É aquele negócio. É igual jogador de futebol. Você tem um cara que é bom, um Romário da vida. Você não treina e é craque. Lógico, você faz preparação física,
mas você tem uma facilidade em desenvolver os movimentos. E você tem quem é muito esforçado. Ó, não jogo muito, mas eu vou treinar e chegar lá. Então o cavalo é a mesma coisa. Tem cavalo que tem mais facilidade, tem cavalo que se você treinar, ele vai fazer. E tem cavalo que não vai servir para uma modalidade. Não quer dizer que eu vou descartar o cavalo. Ele não serviu para correr, para laçar, por exemplo. Será que ele não serve para tambor? Ele é um cavalo habilidoso, ele é um cavalo de trabalho. Então, às vezes, para um iniciante, que não vai dar muita marca, mas vai ensinar uma pessoa a correr. E, às vezes, é um cavalo que vai se dar bem no tambor. Da mesma forma que eu pego um cavalo de tambor, às vezes, que não vai ter a velocidade para o tambor, mas é um cavalo que vai ser bom de laço, por exemplo. Lógico, a gente, estatisticamente, se eu tenho uma seleção de cavalo para tambor, a chance dele ser bom de tambor é muito maior do que ele ser bom para laço. Só que a estatística, ela não é 100%. Então, tem essas variações. E assim, cara, a gente fala de cólica e... Tem algo pra evitar, assim, uma cólica no cavalo, um cavalo de competição, você tem que ficar atento todo instante. Exatamente. Igual você falou, pô, recebi 200, 300 pau no cavalo. Tem que ter um cuidado maior com o cavalo. Tem uma fitinha vermelha amarrada, né? A gente tem a superstição também. Tem, o cavalo é uma coisa que eu sou muito chato, por quê? Porque eu na minha vida atendi mais de 2, 3 mil cólicas, já operei mais de 50 cavalos de cólica. Tem cólicas que são evitáveis e tem cólicas que vão acontecer. E eu sempre costumo dizer, as cólicas mais graves vão acontecer com quem faz tudo perfeito, porque só vai dar aquela cólica que não tinha jeito mesmo de não acontecer, que é uma torção de intestino, que é um deslocamento, tá? Porque existem cólicas que são geradas por nós. Por exemplo, o cavalo tem um estômago muito pequeno e ele é um animal que não vomita. Então, ou seja, se ele comer muito, não tem para onde sair. Ele não vai voltar esse vômito e ele não arrota, ele não eructa, né? Vamos dizer assim. O estômago chega uma hora que vai explodir. Então, por isso que a gente tem que passar aquela mangueira no nariz da sonda, né? Faz uma sondagem nasogástrica para fazer com que o cavalo vomite por lá. Para a gente tirar esse excesso de alimentação. Como que eu vou prevenir a cólica de um cavalo? Eu tenho que lembrar que o cavalo é herbívoro, que ele precisa de fibra. Então, quanto mais fibra de boa qualidade, né? Tem que pensar que o cavalo tem um capim que é específico para cavalo. Quanto melhor for a qualidade da fibra, melhor vai ser a digestão do cavalo. Lógico, hoje com um cavalo de competição, como você falou, eu não consigo dar toda a energia que esse cavalo precisa com fibra. Eu preciso complementar com a ração, que é aumentar a proteína, aumentar carboidrato, aumentar a energia. Só que, quando eu ponho ração na alimentação do cavalo, eu tenho que saber que isso não é uma coisa natural do cavalo. E, por ele ter um estômago pequeno, eu tenho que fornecer essa ração em tratos separados. Por exemplo, tratar de manhã e tratar no início da tarde. Se eu der tudo de uma vez a ração para ele, isso pode fermentar, produzir gás e ele apresentar uma cólica. Então, melhor maneira do cavalo não ter cólica, ele tem que andar muito. O cavalo na natureza, ele anda 30, 40, 50 km por dia. Quando a gente fecha ele numa baia pequena e deixa ele só lá dentro, ele vai andar muito pouco. E esse fato do cavalo se movimentar estimula a motilidade, o movimento do intestino, peristaltismo, né? Inclusive a circulação. Se o cavalo ficar muito tempo numa baia, ele começa a inchar os pés, diminuir a motilidade, aumentar o estresse. E como nós, se a gente fica estressado, a gente tem uma tendência a desenvolver uma gastrite. Porque até nisso o estômago do cavalo é diferente do nosso. Nós produzimos o suco gástrico quando? Quando a gente sente um cheiro, por exemplo, sente o cheiro de um bacon fritando lá. Opa! Aquela picanha que a gente vê a foto, já enche a boca d'água já. O cavalo não. Ele produz o suco gástrico ininterruptamente. Então, o tempo todo ele vai produzindo suco gástrico. E isso acaba lesando o estômago, né? Porque por mais que o estômago tenha uma preparação para acidez, quando você tem muita acidez, você tem a tendência de ter gastrite. Então, qual que é um erro grande também? Você não fornecer o volumoso, né, que é o feno ou o capim, o dia todo para o cavalo. O que acontece? Ele come ração de manhã, come um pouquinho de feno. O que ele vai fazer até o outro trato? Ele continua produzindo suco gástrico, só que o estômago já esvaziou. Então, a tendência é ele ter cólica. Além do estresse de ficar na baia. Então, você junta o estresse com o estômago vazio, aumenta a produção de suco gástrico, o estômago está vazio, a chance de ter cólica vai ser maior. Tá? Problemas dentários no cavalo também. Então, hoje, como a gente mudou toda a alimentação do cavalo selvagem, não é mais andando o dia inteiro e comendo, ele tende a ter problemas dentários, você tem que fazer desgastes nos dentes dele. Então, a gente tem um veterinário que é especialista em odontologia hoje. Se você não fizer o tratamento do dente, vão formar pontas, e essas pontas vão machucar a bochecha em cima e a língua embaixo.
e a gente está com uma afta na boca, a gente consegue mastigar direito. E acontece que o cavalo começa a engolir partículas maiores. E isso vai formando uma massa no intestino, forma o que a gente chama de compactação. Para o intestino, junta muito gás e o cavalo começa a sentir muita dor. E isso pode predispor a uma torção, um deslocamento de alça. Cara, a gente vê você falando assim, é uma coisa que vai saindo da sua boca automático. A faculdade ajuda 100% nisso? Ou é mais o dia a dia, a convivência? Olha, eu costumo brincar 3 pontos de aprendizado na minha vida. A faculdade, com certeza, e eu falo assim hoje, eu acho que quando você vai fazer faculdade de veterinária, você tem que entrar sabendo que você quer mexer com algum tipo de bicho. Para você já começar a fazer teus estágios, ou pelo menos no primeiro e segundo ano, faz estágio em tudo quanto é lugar. Fala, pô, eu gosto disso daqui. Então, eu sempre me dediquei muito à semiologia de grandes, anatomia de grandes, à clínica de grandes, clínica médica, clínica cirúrgica, até a própria reprodução, ortopedia. Por quê? Porque eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso, tá? Então, a faculdade eu me dediquei bastante. Fiz cursos, fui na Universidade do Cavalo, fiz curso de anestesia nas Unespes. Então, me dediquei bastante a grandes animais. E, pensando nisso, pensei na residência. Bom, vou fazer residência. Fiz estágio no Jockey também em São Paulo, fiquei um mês lá com o Dr. Silvio. Voltei para o Pedro, vou fazer residência. Fiz residência aqui na Unirp também, que foi onde eu fiz a faculdade. Fiz a residência no Hospital Veterinário. E foi numa época que era assim, já tinha um movimento grande aqui, e na época os plantões das Unespes aqui na região, de Jabuticabal, de Botucatu, de Iracema, fecharam. Teve um problema com os professores, então, onde era o ponto de apoio da cirurgia de cólica, fechou. O que acontecia? Quantas vezes a gente atendia cavalo que ia para Jabuticabal, não atende mais, no plantão, voltava para Rio Preto. Então, assim, na residência, eu aprendi muito sobre cólica, porque a gente atendia muito cavalo com cólica. E o residente é linha de frente. Então, passar uma sonda, colocar no soro, fazer um diagnóstico, coletar um líquido abdominal, e você começar a entender os históricos, né? Isso, o que é o histórico? É você entender o que o cliente vai te contar que aconteceu com o cavalo. Isso eu trago do meu pai, que é médico, e eu lembro que quando minha irmã é médica também, ia fazer o estágio com ele, falou, pega essa pranchetinha, vai em todos os ambulatórios e todos os quartos e pega a história de todos os pacientes. O que aconteceu com esse cara? Ou com essa senhora? E o que eu fazia? Aprendi a conversar com o cliente e a saber o que tinha acontecido para o cavalo desenvolver aquela cólica. Então, ou seja, isso se repetindo várias vezes é que nem o treinamento. Você vai pegando e começando a entender, e aí você junta isso com o que você sabe de anatomia, com o que você sabe de fisiologia, e a coisa começa a fluir de forma fácil. E, acabando a residência, eu acabei prestando concurso para professor e entrando na faculdade já, direto da residência para dar aula. E aí eu falo que meu primeiro aprendizado foi na faculdade, eu aprimorei na residência, que é o aprimoramento, e aí eu tinha que dar aula disso. Só que o que me ajudou muito? Na residência, eu costumava pegar os estagiários e falar, vamos ver aqui o que aconteceu com esse cavalo, aconteceu isso, fizemos isso, diagnóstico esse. E aí eu passei isso para um slide, para a lousa, e comecei a dar aula sobre isso, continuando atendendo esses animais. E depois disso, eu acabei tendo que, na época, o professor de cirurgia da faculdade saiu, falou, Bruno, você vai ter que começar a operar também. Então, todo cavalo que morria, assim, um cavalo que eutanasiava por uma fratura, um cavalo que morria por alguma outra doença, e o proprietário autorizava, a gente colocava no centro cirúrgico como treinamento. Então, em vez de fazer uma necrópsia normal, eu fazia uma necrópsia treinando as cirurgias técnicas cirúrgicas. 4, 5 cavalos que a gente fez isso, chegou o primeiro cavalo que eu fui operar. Inclusive, vindo, na época, a Unesp Araçatuba não aceitou esse cavalo para admissão, ele acabou vindo para aqui para Rio Preto, e a gente fez a primeira cirurgia de cólica. E aí você tem, além de ver na clínica, entender por fora o cavalo, você tem anatomia, ver o que aconteceu, como que estava esse intestino, e eu brinco, é sorte de principiante, e lógico, treinamento, né? E esse cavalo teve alta de uma forma muito boa, e foram vindo os cavalos. E na época, o Dr. Alfredo Maia Filho, que era meu professor de cirurgia, falou, agora você está operando bem, aprendeu a operar. Vão começar a vir as complicações. E realmente é o que acontece. A cirurgia de cólica dá muita complicação. Então, aí você tem problema de linha de sutura, porque tem muito peso em cima você abre a barriga do cavalo, um corte de 30 centímetros, e tem todas as alças pesando nesse músculo no pós-operatório. Você tem uma infecção no peritônio, que a peritonite, que é uma coisa que o cavalo é muito sensível, muito mais sensível que o humano, inclusive. Você tem a laminite, que é um problema que dá nos cascos, endotoxemia, septicemia.
lesões de isquemia e reperfusão, e aí você aprende a conviver com isso e prevenir isso. Então aí todo estudo, como que eu vou prevenir essas complicações? Você fechou o cavalo, é a parte mais fácil. Levantou da cirurgia, você tem que começar a se preocupar. Eu tenho que prevenir isso, eu tenho que antibiótico que eu vou usar, que anti-inflamatório, que técnica que eu vou usar. Então, foi aí que eu comecei a entender e, lógico, aprender cada vez mais, frequentando congressos, frequentando cursos. Então, curso de cirurgia com o professor Geraldo Heleno, que é o nosso grande mestre de gastroenterologia de cavalo, com o professor Gobesso, que é o professor de nutrição, que é o nutrólogo de cavalos, que sabe desenvolver os comportamentos, a saúde do intestino, e entre outros grandes nomes que a gente conhece. Professor Rafael Faleiros, vários outros professores que a gente conviveu e cada um trocando suas experiências em congressos, né? Então isso agrega muito. Eu falo para os alunos, do primeiro ano até o dia que você se formar, você tem que conhecer quem são as suas referências. Por exemplo, quem que é referência no esporte tal? É tal fulano. Quem que é referência no automobilismo é tal. Quem que é o médico referência em cardiologia é tal. Quem que é o veterinário referência com a área que você vai trabalhar? É fulano. Então eu tenho que saber o que aquele cara estuda, o que ele fala para eu seguir. Eu tenho que ter eu falo que hoje falta muito a pessoa achar um mentor para que vai nortear o seu caminho na profissão. Já aconteceu de um cavalo morrer na sua mão? Vários, vixe. Eu falo que... Mas teve algum marcante assim mesmo que doeu em você? Olha, teve acho que sim, todos a gente sofre, né? Teve um que foi um cavalo muito famoso, foi em 2011, 2010, 2011 isso, um cavalo que veio importado dos Estados Unidos, que veio fazer uma estação de monta aqui no Brasil e ia voltar para lá. E nas vésperas de voltar, ele teve uma cólica onde se torce todo o intestino delgado. A gente chama de torção de raiz do mesentério. E o que acontece? Como ele torce tudo, ele vai ter uma necrose, que para de chegar sangue, e esse intestino todo morre. E a gente colocou ele na mesa, era uma cólica cirúrgica. A hora que a gente abriu esse cavalo, o intestino delgado está todo necrosado. E não tinha como eu tirar o intestino delgado e ligar o estômago direto no intestino grosso. Então... Mas, assim, a dona dele era até uma americana, falou assim, eu não quero que sacrifique meu cavalo, eu não quero o seguro de $500 mil desse cavalo. Não quero que sacrifique, eu quero meu cavalo vivo. Bom, o que a gente tinha para fazer? Ele estava vivo na mesa, então distorcemos o intestino, reposicionamos tudo, entramos com todos os tratamentos possíveis e fechamos e recuperamos o cavalo. E, assim, soro 24 horas por dia, medicação 24 horas... Foi assim, uns 3, 4 dias que eu fiquei praticamente vivendo no hospital. E eu sempre tive isso, não ia para casa enquanto o bicho não estava 100%. E, infelizmente, com 3 ou 4 dias, ele teve uma infecção, o intestino realmente estava necrosado já, não voltou a ter viabilidade, o animal acabou vindo a óbito. Então, marcou muito porque é um cavalo que, às vezes, você sabe que a chance era pequena, mas a dona queria muito, tá? E imagina a pessoa, o cavalo teu tá em outro país... Você precisar... E assim, foi feito o melhor. A equipe sensacional na época da Unirp. Nós ficamos praticamente 5 dias acordados com o cavalo, revezando, dormia um pouquinho, ia comer, voltava. E não conseguimos salvar. Da mesma forma que aconteceu com outros, muitos cavalos. Que às vezes... Que tem proprietário que às vezes se abre o cavalo. Tem uma lesão importante. Você vai continuar a cirurgia? Não vai? Porque, assim, uma cirurgia de cólica hoje não é barata. Você gasta hoje 30, 40 mil numa cirurgia. Então, nem todo mundo tem condição de pagar. E eu não vou julgar a pessoa por não ter condição de pagar. Eu tenho que falar uma coisa que é real para a pessoa. O pós-operatório vai ficar em tanto... Independente às vezes nem eu que recebo isso. Gastos de medicamento. A mão de obra, na verdade, é a parte mais barata, às vezes, da cirurgia. Mas eu tenho que informar o proprietário porque vai ser um pós-operatório de risco. Tem gente que fala assim, não quero nem que mexe. Tem gente que não deixa nem abrir o cavalo. E, infelizmente, a gente não tem o que fazer. E tem proprietário que fala assim, não, pode ir até o fim e fazer o que for preciso. Tá? E então, assim, esse cavalo marcou muito pela dona querer fazer, tá? Pelo valor do cavalo, um cavalo, muitas pessoas famosas, cantores country laçaram nele, e teve cavalos já de clientes, assim, que às vezes não eram nem importantes, mas amavam o cavalo de uma certa maneira, falou, Bruno, faz o que precisar, não quero saber quanto vai ficar, nem dinheiro eu tenho para pagar. Até eu queria entrar nesse ponto com você. Você acha que tem o porquê de custar tanto? Ou assim, ficou elitizado mesmo, não tem mais o que fazer? Não, eu acredito que não é nem elitizado. Porque, assim, se eu brinco, com 4 panos de campo em cima, que são os panos cirúrgicos, pra mim o cavalo é tudo igual. Pode ser o de 500 mil, pode ser o cavalo que... O veinho que não vale nada.
Mas é porque o medicamento é caro. Hoje, 1 litro de soro vendido pro proprietário vai custar R$16. Se você imagina um cavalo que passa por uma cirurgia de cólica, vai tomar aí mais de 100 litros brincando. Você tem toda a anestesia inalatória. Então, o cavalo é entubado, vai respirar o anestésico, e isso é caro. Os fios de sutura não são fios fininhos que o humano. Imagina, é o fio de grossura de um barbante para você conseguir fazer uma sutura que aguente a tensão. Você tem um antibiótico que vai tomar por 15 dias, anti-inflamatório, tem o tratamento com ozônio, tem os corticoides que vão tomar, os materiais cirúrgicos, né? Esterilização, tempo de oxigênio. Então, na verdade, o que fica caro, lógico, a mão de obra é nosso conhecimento, que não é simples você abrir um cavalo para fazer. Então, hoje, brincando, é isso que você gasta mesmo. Então, não é que é elitizado, que custa caro, é porque a reposição desse material para o hospital veterinário é caro. Então, eu já trabalhei em hospital, já tive clínica já. A reposição é muito cara. Então, não é assim, a gente vai ficar R$30 mil, eu vou colocar R$30 mil no bolso. Na verdade, você coloca aí menos da metade disso, às vezes, no bolso. Por quê? Porque o que, na verdade, é mais barato é a sua mão de obra. E a gente vê hoje em dia o pessoal falando muito de quiropraxia, fisioterapia no cavalo. Cara, funciona? É uma paixão. Eu sou até suspeito para falar. Eu sou acupunturista especializado, sou ozonoterapeuta e estou acabando minha qualificação em quiropraxia. E hoje eu falo assim, por mim, tanto o cavalo quanto o touro, que é outro segmento que a gente trabalha, para ser atleta sem fazer fisioterapia, quiropraxia, acupuntura, ozônio, laser, exercícios. Porque assim, uma coisa que até eu vou dar uma palestra agora na USP em novembro. Esses tratamentos, a reabilitação, a medicina integrativa, ela realmente aumenta a performance do seu cavalo? Ela não vai, porque não vai aumentar a performance no sentido, eu não vou pegar um cavalo que é ruim e fazer ele ganhar a prova. Mas se eu pego um cavalo que está bem casqueado, está bem nutrido, está com a sanidade em dia, não tem hemoparasitose, não tem verminose, está se alimentando bem, bem treinado, ou seja, eu estou com o cavalo tinino. Se eu conseguir destravar a coluna desse cavalo com uma manobra de quiropraxia, ajustar a pelve, tirar uma dor que ele tenha com a acupuntura, melhorar a parte de oxigenação dele com ozônio, a parte desinflamar ele com ozônio, ou seja, ele vai estar apto a exprimir a sua melhor performance. Então, com certeza, não é que eu vou pegar um cavalo ruim e com todos esses tratamentos fazer ele ficar o campeão. Você consegue extrair mais dele. Só que eu vou extrair todo o potencial dele. É que nem, vou fazer fisioterapia em mim e vou lá jogar a Copa. Longe disso. Mas eu vou ter uma capacidade de jogar muito melhor do que eu jogaria. Porque assim, a gente tem que entender a quiropraxia, por exemplo. Eu não vou usar a quiropraxia para tirar a dor do cavalo. Até porque a gente fala de uma subluxação, até se minha professora estiver vendo, ela me xinga se eu estiver falando besteira. É uma subluxação muito pequena, são milímetros que a vértebra dá uma rodadinha assim, ou vem para trás, ou vem para frente, ou vai para o lado, que você faz o quê? Você tira a tensão muscular e faz essa vértebra voltar pro lugar. Mas não é uma luxação que eu pego o raio-x e vejo, é coisa que é milímetro, você sente na tua palpação. Então eu não tiro a dor, mas eu melhoro a mobilidade desse animal. É funcional. Então, vou mexer, o cavalo vai mexer a pata para frente. Ele tá com a escápula travada, se eu soltar essa escápula, ele vai conseguir dar um passo maior e realizar um movimento de forma melhor. E toda vez que eu ajusto e tiro a dor do cavalo, o cavalo vai andar na sua biomecânica natural, ou seja, diminui a chance de ter lesão. Porque o que acontece? O animal, às vezes, ele não tá mancando. Isso o proprietário me questiona muito. Meu cavalo não manca. Por que eu tenho que fazer fisioterapia nele? Você, por exemplo, não tá mancando. Às vezes você vai baixar para pegar um negócio no chão, tuas costas tá doendo. Você não consegue fazer o movimento. Você vai conseguir sair correndo e saltar, mas eu não tô mancando. Mas você tem uma dor, às vezes, que não te impossibilita de andar, mas te impossibilita de desempenhar algum exercício, de realizar algum exercício. Então você vai deixar o cavalo apto para fazer o exercício, sem dor. E outra, você não tá judiando do animal. Eu costumo brincar, a gente tem que pensar em bem-estar, saúde, para aí sim a gente pensar na performance, né? No desempenho do cavalo. Então é tudo um conjunto de coisas. Eu costumo brincar, o cavalo perdeu a prova. Quem que errou? Errou o veterinário, o cascador, o treinador, o dentista, o proprietário e às vezes quem está montado. Porque às vezes o treinador, nossa, deixou o cavalo tinino. A criança vai lá, monta, puxa a rédea antes, o cavalo entra em cima do tambor e derruba.
Então, é uma coisa que às vezes foge do controle. É que né, você vai bater um pênalti, por exemplo. Você não tá no dia bom, você vai tentar dar uma cavadinha, a bola nem chega no gol. Aí né, a gente sofre. Mas fazer o quê? São coisas que acontecem. Por isso que o esporte é tão legal. Nem sempre o melhor vai vencer. Às vezes a pessoa vai lá, não tá nem cotada para vencer, vai dar um... Às vezes você ganha de quem você não imagina que você vai ganhar, só que também você tem que aprender, que às vezes você perde de quem você nunca imaginou que você ia perder. E na questão, assim, mimimi, esse pessoal hoje em dia, rede social... Nossa senhora, isso é complicado. Cara, cavalo no rodeio, cavalo na prova do tambor é maus tratos. O que você acha disso, cara? Eu, como médico veterinário, eu falo que isso eu posso falar com propriedade porque eu atendo. A maioria dos esportes equestres, já atendi cavalo de tambor, cavalo de laço, cavalo de polo, cavalo de salto, touro de rodeio. O primeiro trabalho publicado no mundo de touro de rodeio de lesão ortopédica foi um trabalho que a gente fez no meu mestrado e está saindo do doutorado. O cavalo atleta, ele está mais predisposto a ter lesão do que o cavalo que não é atleta. Isso é independente. Você está esforçando, a mesma coisa. A pessoa que é atleta tem muito mais chance de ter lesão que a pessoa que não é atleta. Mas o cavalo fazer exercício é ruim para o cavalo? Não. Pelo contrário. É igual ao ser humano. Agora, o cavalo fazer um excesso de exercício é ruim para o cavalo? Aí sim. Aí que entra o quê? Entra a reabilitação, entra a noção que você tem de ver se o cavalo realmente está apto para participar de uma prova. E isso é uma realidade tão grande que você chega com um cavalo para competir, ele entra no paddock, no aquecimento mancando, ele é cortado. Ou o juiz da SAT ele não participa. Se ele passar no tambor, o juiz vê que ele saiu mancando da prova, ele está desclassificado. Se tiver uma gota de sangue na costela do cavalo, ele é desclassificado. É SAT. E às vezes você machucou sem que bateu a espora, que nem minha filha uma vez passou, a égua deu um tempasso na época, que foi 17.700, lá em Barretos, só que o pé dela escapou do estribo, o que ela fez? Ela colocou a espora mais justa para não cair. E não foi nem a espora, foi o parafusinho da espora, cortou a barriga da égua. Deu SAT, foi desclassificada. E tá certo. Eu, como pai, não vou brigar com o juiz, desclassificou porque deu um sanguinho, não. Isso tem que acontecer. Então, existem regras, tipo de espora, tipo de freio, tipo de bridão, tipo de barbela, que vão limitar as possíveis lesões. Acidente acontece? Do mesmo jeito que acontece no futebol, do mesmo jeito que acontece no vôlei. Às vezes, andando na rua, você tropeça e cai e machuca, tá? Então, os animais não são maltratados. Ah, Bruno, mas eu vi uma prova em tal lugar, que eu vi o cara batendo no cavalo, que eu vi a pessoa fazendo mal pro cavalo. Denuncia. Agora, você não pode ir num lugar que tá tudo certo e denunciar. O que nós temos que brigar? Nós, veterinários, amantes de cavalo, amantes de rodeio, amantes de esporte, para que a coisa seja profissional. Então, é regra, a corda tem que ser assim, o bezerro tem que ter esse peso, o touro de rodeio tem que ficar no lugar pós-prova, onde vai ter água, comida, uma sombra. A corda americana vai ter que ser de tal tamanho, tal espessura, o sedem também. Então, tudo vai ter que ser profissionalizado. Quanto mais profissional for o evento, menor a chance de ter maus tratos. A pessoa não seguiu as normas, desclassifica. Então, a gente tem que profissionalizar. Sou a favor do rodeio, sou a favor de provas equestres, desde que sejam bem realizadas. Tá? Então, tem que ter estrutura para o cavalo, tem que ter estrutura para o competidor, para o funcionário, às vezes, do tropeiro que está lá com os animais. Então, vai ter uma prova ou outra que vai ter um acidente? Sempre vai ter, mas não é uma coisa que é frequência. Tá? Então, é raro ter um acidente gravíssimo. Acontece, com o meu cavalo aconteceu. Mas foi um erro? Não, foi um acidente, o cavalo tropeçou e se machucou. Tá? Então, não vamos pegar exceções e tornar realidades. Então, o esporte não maltrata. A gente tem estudos com isso, inclusive a gente faz nos touros de rodeio exames de sangue para ver se o animal tem uma lesão muscular ou não. Já temos inclusive estudos, tem um doutorado publicado, os efeitos da reabilitação nessa melhora de incidência de lesões musculares. Então a gente vê, o animal está apto para correr? Tá, não tá. Então a gente consegue examinar, mas precisa de quem fazer isso? Dos médicos veterinários, o cliente tem que ter esse bom senso. Por exemplo, vai correr vai ter o Potro Futuro agora, é a Copa dos Campeões em Araçatuba. Dependendo do remédio, tantos dias antes, você não pode fazer remédio para dor no cavalo, porque vai dar doping. Você dopou o teu cavalo para correr. E não é nem o doping de esteroide para o bicho correr mais, é doping de analgésico.
Então você não pode fazer, tipo assim, uma dipirona no cavalo para ele correr melhor. Cair no antitop e ser desclassificado. E tem outras sanções que você recebe. E assim, o cavalo, ele sente a energia e o nervosismo do Vixe, cavaleiro? com certeza. O cavalo, ele tem um... Ele consegue sentir uma frequência ao redor dele, que ele sente o teu batimento cardíaco sem você estar encostado nele. Caramba. Exatamente. Então, você pode ver que tem pessoa que chega perto do cavalo. É muito comum aqueles vídeos dos guardas reais lá na Inglaterra, que tem aquele trem na cabeça lá preto, que ficam lá no cavalo. Tem gente que chega perto do cavalo, o cavalo avança. Tem gente que o cavalo não faz nada, inclusive encosta a cabeça, pede carinho. Por quê? Se a pessoa aumenta a frequência cardíaca quando chega perto do cavalo, o cavalo sente que tem alguma coisa errada. Ele consegue sentir o coração da pessoa batendo mais rápido. E, por outro lado, o cavalo sente também se a pessoa tá com calmo, tá sem medo, não tá estressada. Porque existe muito essa troca de energia do ser humano com o cavalo. Por isso que às vezes é costume a gente ver criança chegar perto do cavalo, o cavalo ficar pertinho da criança, quietinho. Lógico, tem um risco? Tem. Porque o cavalo assustar e trombar na criança, são 500 quilos trombando numa criança. Então a gente, vamos deixar, é bonitinho, mas existem riscos, né? Mas normalmente o cavalo é que nem cachorro. Tem cachorro que chega criança perto, o cachorro muda. E tem cavalo, inclusive, se você montar o treinador, ele vai correr, vai dar a sua melhor performance. Montou uma criança em cima, ele só vai andar no passinho. Tem cavalo que vai disparar, aí depende muito da índole do cavalo. Por isso que eu falo, pai, vai comprar cavalo pro teu filho, consulta o veterinário, consulta alguém que seja treinador, que não seja a pessoa que está te vendendo o cavalo. Para você saber realmente, para diminuir questões de risco, tá? E o cavalo sente. Ele sente quem está em cima dele, ele vai trabalhar de acordo com quem está em cima dele. Se a pessoa não souber montar, ele vai inclusive atrapalhar o rendimento do cavalo. Porque uma entortada de corpo que você dá em cima da sela, o cavalo tem que corrigir isso embaixo. E isso você acaba perdendo às vezes o tempo, perdendo uma virada, perdendo um arremesso de corda. E se fosse pra você escolher um só? O talento do cavalo ou a habilidade do cavaleiro? Qual que seria? Olha, é uma pergunta difícil. É bem complexa. Porque os dois têm que estar os dois né? têm que estar alinhados. Tanto é que às vezes você tem um cavalo que é um fenômeno, a pessoa que monta é extremamente boa e você tem um tempo muito grande para formar um conjunto. Eu vejo isso em casa. A égua atual da minha filha, a Malibu, é uma égua assim, que é fantástica, fenomenal de índole, de performance, é diferenciada. Nós compramos ela no começo do ano passado. Ela tá dando tempos bons, assim, ganhou muita coisa ano passado também, mas os tempos dela estão melhorando com a minha filha do meio do ano para cá. Que a minha filha amadureceu, começou a pegar, o treinador corre com a égua também, então ele mantém a égua para frente. No começo, ele atrasou a égua um pouco para minha filha conseguir chegar. Então, passava bem, tudo, mas não com o tempo bom. Agora falou assim, agora deu, agora a Manu se vira, ela vai ter que acompanhar a égua. Então ele pôs a égua para frente e melhorou. Então, ou seja, com uma égua que é muito boa, não vinha dando tempos excepcionais. Hoje, não bateu recorde mundial, não deu tempo 16 ainda, mas é uma égua que está sendo constante. Então é 17,500, 500, 500, 400, aí dá um 300, dá um 16 alto, derrubado com o treinador, dá um 17,0. Então, é o talento da égua, o talento de quem está montado e o esforço de quem vem vindo. Porque são situações diferentes. É o treinador que tem toda a sua performance, toda a sua desenvoltura como cavaleiro, e uma pessoa de 15 anos que está aprendendo, que está evoluindo, está na adolescência. Então, você imagina. É muita coisa junto para você desenvolver e vem dando resultado. Mas aqui é trabalho, dedicação, é uma égua que está sempre bem nutrida, a gente faz a parte de reabilitação nela toda semana. É animal que é extremamente cuidado. Mas te falar assim, qual que eu prefiro, é difícil de falar. É difícil. E assim, cara, 15 anos, pô, é a menina dos seus olhos. Vejo, com certeza. Já viu ela caindo? Já, umas vezes já. É a primeira vez. A primeira vez que ela caiu na prova, eu não vi, eu vi só o vídeo depois, porque ela passou num cavalo, no que ela foi passar no outro, eu fui buscar um medicamento, eu não vi que ela era a próxima a passar. Eu vi ela no chão só. Eu vi o barulheiro, eu fui ver ela caiu no chão. Ela desequilibrou no tambor, o cavalo voltou, e ela foi tentar, caiu, deu uma enfincada no chão, mas não machucou, já levantou, graças a Deus, rindo. Tiramos o sarro, ficou que nem tatu. E a gente brinca que ela comprou um terreno no Araçulera ali em Bálsamo, né? Mas o que faz o cavalo ele ser bom de tambor mesmo? Olha, ele tem que ter, primeiro, pensando que o tambor é um esporte de velocidade, de milésimos. Ele tem que saber correr. Tem que ser um cavalo corredor. Por outro lado, ele tem que saber virar o tambor. Então, ele tem que ter habilidade e tem que ter a costela solta, a paleta solta, para conseguir virar o tambor ali sem perder tempo. O mais próximo possível do tambor, sem derrubar o tambor.
Tá? Então ele tem que ter habilidade, tem que ter velocidade. E aí existem gostos de quem corre. O cavalo que é mais quente, que é mais bravo de partidor, que fica impaciente para correr, e o cavalo mais calmo. Normalmente o treinador prefere o cavalo mais quente e o amador tem que ter um cavalo mais calmo para você conseguir acertar a sua saída do primeiro tambor. Porque assim, você acertou o primeiro tambor, a gente brinca que é o tambor de ouro, né? Você acertou o primeiro tambor, a tua passada tem uma grande chance de ser boa. Porque é o tambor que tem uma distância muito grande para chegar na partida, tem que sair no ângulo certo, virar no ângulo certo, para depois partir para o segundo e partir para o terceiro. Tá? Então, meu ponto de vista, para amador, você tem que ter um cavalo muito tranquilo de partidor, que vai te dar essa condição de você não precisar ficar preocupado em controlar o cavalo, e sim só mirar o cavalo no tambor e sair do ponto certo. E você tinha comentado que para você cavalo é cavalo, tem que ficar no pasto Exatamente. e tudo mais. Mas assim, um cavalo de competição, como que tem que ser o tratamento que esse cavalo? Tem que dar um suplemento certo, Sim, tem uma rotina certa? Com certeza. Que é? Meu pensamento de cavalo ser cavalo, por quê? Para você seguir a fisiologia do animal. Lógico, eu não vou conseguir dar nunca a fisiologia que ele tem na natureza. Mas o que ele tem no campo, um animal que está solto, ou que fica na baia, por exemplo, você não tem espaço para soltar o cavalo, mas ele tem que se exercitar. Então, sair para andar a passo com esse cavalo, colocar ele no rodotrote, que é um círculo que o cavalo fica andando automático, como se fosse um redondel que o cavalo fica andando sozinho. O exercício tem que ser feito, o cavalo tem que se movimentar, tá? Suplementos. Tem que ter suplemento, então suplemento para musculatura, suplemento para articulação, vitaminas, tá? Uma ração de boa qualidade, um feno de boa qualidade. Ele tem que estar sendo constantemente vermifugado, tá? Saber o vermífugo certo de usar em cada situação. Você tem que fazer exames de sangue periódico para ver se ele não tem uma anemia, uma hemoparasitose, uma infecção. Avaliação do veterinário. Então, tem cavalo que é atendido uma vez por mês, a cada 15 dias, toda semana. Isso é extremamente importante. Para quê? Porque o cavalo está sempre saudável para competir. Para aí sim ele conseguir exprimir a sua máxima performance. Então, mas eu não preciso fazer com que o cavalo deixe de ser cavalo para ser atleta. Tá? Ele pode ter a vida solta pro piquete, não vai influenciar, por exemplo, no desempenho dele. Um cavalo que fica solto no piquete e um cavalo que fica na baia. Tá? É até vantajoso porque, vamos pensar, o cavalo que fica o tempo todo na baia, ele vai gastar pouca energia. Onde ele vai gastar essa energia? Antes de começar o treino. Então você vai ter que, não deixar o cavalo cansado, mas vai ter que alongar, relaxar esse cavalo para depois começar o treinamento. Às vezes o cavalo de piquete você dá 2 galopinhos para um lado, 2 para o outro, aqueceu, ele já está relaxado para começar a treinar. Ele fica mais concentrado. Tá? Mas também não é uma regra. Tem cavalo de baia que é excepcional, extremamente calmo, e tem cavalo de piquete que é muito bravo. Tá? Mas normalmente o cavalo tem que passar por algumas intempéries também. Eu falo que nem filho criado em apartamento, né? Nunca tomou uma chuva, nunca tomou um vento, nunca tomou um sol, ele não vai adquirindo resistência. E se a gente pensar num cavalo que é atleta, ele tem que viajar, tem que acostumar com viagem, com ambientes novos. Então, é fundamental que o cavalo tenha essa resistência para aguentar esse dia a dia de ser atleta. Cara, e assim, a gente vê todo o conhecimento que você tem e aplicando esse conhecimento em prática. Aonde que você quer chegar? Eu falo porque tem pessoas que falam assim, cara, eu quero, por exemplo, juro por Deus que tá no céu. Tipo, o Cauã tá aqui, ele fica comigo o dia inteiro e não sabe disso. Eu falei pra minha mulher, eu queria muito fazer medicina veterinária. Porque eu comprei uma eguinha e eu não sei como que eu tenho que lidar com ela, o que eu tenho que fazer, porque, pô, cara, às vezes eu vou ter uma responsabilidade, eu poderia prever isso. Sim, eu falo assim, nossa, cara, eu queria estudar, queria saber mais sobre, porque eu falo, pô, tô sendo leigo nisso, o que eu posso melhorar nisso, sabe? Então, assim, a gente vê que você tem todo esse know-how e, assim, onde aplicar esse know-how? Pra você, pros teus clientes. Perfeito. Eu falo porque a gente conversou quarta-feira passada com um casal de fisiculturistas. Ele falou, cara, eu prefiro aplicar o que eu sei no corpo dos outros do que no meu. Porque eu fico mais feliz vendo os outros ter resultado do que eu tendo resultado. Então eu queria que você me explicasse assim, pra você, como que é isso? Onde eu cheguei profissionalmente, claro, a gente quer sempre crescer, sempre aprender, eu acho que é fundamental. A hora que a gente acha que a gente sabe tudo, é a hora que a gente está começando a não saber mais das coisas, né? A evolução é muito rápida e eu acho que o conhecimento vindo de forma gradativa sempre vai ser benéfico. Então, não pretendo parar de estudar, cursos, pós-graduações, então sempre a gente vai inventar alguma coisa aí para fazer. Profissionalmente, hoje, o que é o meu objetivo? Com que o nosso centro de treinamento evolua cada vez mais, tá? Conseguir tratar os animais dos meus clientes, que eu trato,
e formar equipe, não só para mim, mas formar médicos veterinários que estejam aptos a realizar os mesmos cuidados que a gente faz com os cavalos. Então eu não quero ser o único que sabe fazer uma coisa, eu quero conseguir passar isso para o meu aluno. Hoje eu não dou aula na graduação mais, mas a gente ministra cursos lá no centro de treinamento. Então, cursos de acupuntura, curso de ozônio, curso de atendimento de cólica. Então, eu quero formar pessoas que sejam aptas a chegar numa situação de emergência e ter a calma e o discernimento para fazer o que tem que ser feito, sem se desesperar. Lógico, isso vem muito com a experiência. Mas você mostrar para a pessoa que ela não precisa ficar desesperada, correr do lado pro outro, batendo cabeça, para resolver um problema, quando ela está bem preparada. Eu costumo brincar que quando eu era professor no hospital, eu não gostava de ver residente estagiário correndo para lá e para cá para buscar as coisas. Falei, se você está correndo para fazer alguma coisa, você não preparou bem o que você tinha que preparar. Tudo que você precisa tem que estar na tua mão. Então eu falo, não gosto de correria, eu gosto das coisas pensadas e bem feitas. Se você tem 5 minutos para agir, às vezes se você pensar 3 minutos e agir 2, você vai fazer uma coisa mais bem feita, né? Que vai às vezes resolver um problema. Não precisa ser aquela coisa rápida, urgente, mas você tem que fazer com rapidez e elegância, né? Meu orientador falava muito isso, professor Celso Antônio Rodrigues. Faça com rapidez e elegância. Porque às vezes na emergência não vai ficar aquela coisa linda, perfeita, mas tem que ser feita o suficiente para que o animal fique vivo, né? O na frente das coisas é o perfeito, né? É perfeccionismo, tem o permanganato, peróxido, tudo que é o máximo que tem que ser. Então, às vezes, você não vai conseguir imprimir o perfeito, mas faça o seu melhor com o melhor que você tem na tua mão. Tá? Então, isso que eu gosto de passar para os meus alunos. Formar pessoas, tanto para trabalhar comigo, é sempre bom, a gente vai ficando mais velho, né? Vai ficando cansado É muita viagem, muita correria. E formar equipe para trabalhar com a gente e formar veterinários que vão ser éticos e vão conseguir trabalhar da mesma maneira que nós trabalhamos. Cara, eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas brincando. Com certeza. E a gente tá falando só de cavalo. Eu quero ao vivo marcar uma data contigo. Combinado, bora. Tamo junto. Então vamos fazer ao vivo aqui, porque eu acho que tem muito mais pra gente explorar. Vamos embora, ixi. Dia 29, último dia desse mês. 29, vamos. Quero que você venha no primeiro dia e no último. No primeiro e no último? Na verdade, o último vai ser 31, mas vai ser numa sexta. Então a gente marca no dia 29, última quarta do mês. Última quarta, beleza, quarta-feira tá marcado? Tranquilo. Se você tiver alguma ideia também de trazer alguém junto, vamos dar. Mas, cara, dá pra gente explorar muita coisa aqui ainda. Ixi, com certeza, tem muita coisa pra falar ainda. Muita. E, cara, do que eu fiz aqui, eu acho que é mais umas 3, 4 horas brincando. Não, tranquilo. Mas a gente pode explorar muito melhor isso aqui em 1 hora e meia no próximo aí. Tranquilo. Bora. Prazer. Tamo Quem junto. quiser acompanhar seu serviço, o Instagram se divulga bastante lá. Sim, tem bastante coisa, tanto no Schouf Vet, que é o meu profissional, e tem o Bruno Schouf, que é o meu pessoal. Eu sempre publico mais ou menos simultâneo nos dois. O Bruno Schouf tem mais as coisas pessoais da família, o Schouf Vet mais voltado para o profissional, tá? Tem o CETRI Oficial, que é o nosso centro de treinamento também, tá? Que é lá onde ali em Bálsamo. Você fica lá normalmente? Eu fico alguns dias, tem minhas sócias que ficam lá, a doutora Gabriela, que trabalha com a parte de reprodução, e a doutora Rosilene, que trabalha com a parte de ensino. Posso me autoconvidar e ir lá conhecer? Já tá convidado, já. Então, quando você puder, a gente vamos vai dar lá, um ver os cavalos. Conhecer. Lá a gente arrendou recentemente, né? Fez lá uma central dos um centro de treinamento de 3 tambores. O run short é o próximo passo. Nós temos a central de reprodução, que a doutora Gabriela faz parte de congelamento de sêmen, transferência de embrião, e eu faço toda a parte de reabilitação dos animais. Então tem aparelho de fisioterapia, laser, shockwave, campo magnético, ozônio. Tem tudo que tem de mais tecnologia tem lá, o rodotrote, e nós temos a central de ensino de cursos. Então onde a gente faz cursos de imersão para aluno, me formei, eu tenho medo de atender emergência, nós damos o curso de emergência, curso de inseminação artificial em égua, de reprodução. Então a gente tem esse mercado aí também que nós estamos com bastante coisa interessante. Top, até indo lá também vai dar pauta pra gente conversar bastante. Com certeza. Também, que a gente vê lá. Então vê o dia que você tá mais tranquilo lá, me avisa que eu já Beleza, então, combinado. Beleza? Show de Pessoal, bola. espero que vocês tenham curtido, tá? O Insta do doutor tá aí embaixo, quem quiser acompanhar o trabalho dele lá também. Acompanhe as redes sociais, quando a gente for lá, vou postar bastante coisa pra vocês irem conhecendo também, fechou? E semana que vem estamos aqui novamente com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, leva o conteúdo nosso adiante. E lembrando que tá disponível também no Spotify. Então você que tá viajando, tá no carro também, às vezes gosta de ouvir, põe no Spotify que a gente tá disponível pra vocês ouvirem lá também. Fechou? Até semana que vem, valeu, tamo junto.